2h17 da madrugada, enquanto toda a cidade dormia, 17 crianças levantaram da cama, saíram de casa correndo em direção à escuridão e nunca mais foram vistas. Nós assistimos o filme que tá tirando o sono de muita gente e hoje vamos dar nossa opinião, falar de tudo que rolou em A Hora do Mal. E aí, fã nático? Eu sou o Denilson. E eu, Manga. A Hora do Mal, ou o Apples... Apples não, o Apples. Waffles. A Hora do Mal, ou o Apples, é um novo filme de terror dirigido pelo Zach Cregger. Sim, o mesmo diretor de Noites Brutais. E a crítica amou esse filme. Ele tá com uma avaliação ótima no Rotten Tomatoes e já tem muita gente apontando como um dos melhores filmes de terror desse ano. Concorda? Eu concordo. Eu também. Tudo começa com um caso muito estranho numa cidade pequena dos Estados Unidos. Exatamente às 2h17 da manhã, 17 crianças levantaram de suas camas, saíram de casa e correram de uma forma sinistra para o escuro. Depois disso, igual a gente comentou, elas nunca mais foram vistas. E tem um detalhe, todas essas crianças faziam parte da mesma turma na escola. A turma da professora Justine, vivida aqui pela Julia Garner, né? Você pode conhecer ela como Shalabal, no novo filme do Quarteto Fantástico, né? Ela é a surfista prateada. E é óbvio que no meio do desespero, a culpa e os olhares assustadores e acusadores teriam que cair sobre alguém. E caem justamente sobre ela. Mas nem toda a turma desapareceu. Um garotinho foi o único a aparecer na sala de aula depois da noite bizarra. E ao invés de trazer alívio, isso só abre ainda mais perguntas. É uma verdadeira caixa de mistérios ou até uma caixa da Pandora. A partir daí, o filme começa a se desenrolar de uma forma não linear, mostrando diversos pontos de vista, e aos poucos vão se conectando. A gente tem a visão da própria Justine e também do Archer, interpretado pelo nosso eterno Joseph Brolin, o Thanos. Eu sou inevitável. E é um dos pais e talvez o mais ativo na busca por respostas. A gente também tem um ponto de vista do policial, o Paul, e do James, um homem em situação de rua que depois vai se tornar uma peça-chave para entender o que realmente aconteceu aqui nesse filme. E o diretor mandou muito bem. Ele consegue dividir as histórias e amarrar acontecimentos que parecem isolados, mas que lá na frente fazem total sentido. Eu particularmente gosto muito de filmes quando trazem vários ângulos sem confundir quem está assistindo. Tem até algumas cenas que você vai assistir a cena de novo, só que numa perspectiva diferente, e você não fica confuso, só faz mais complementos para a história toda. Um outro ponto de vista positivo é que o filme sustenta o mistério sobre o desaparecimento das crianças. Ele abre várias possibilidades que você começa a imaginar do porquê aconteceu aquilo, como aconteceu aquilo. Mas eu sei que muita gente vai lá apostando naquilo que eu também apostei, que é justamente o sobrenatural, né? Alguma coisa de errada não está certo. E quando a gente fala de terror e sobrenatural, não dá pra ignorar os momentos de tensão. E aqui no filme, isso ganha muitos e muitos pontos. Os sustos são pouquíssimos, mas muito bem encaixados. Vale lembrar que esse filme não é aquele terror lotado de jumpscare. Se você tá esperando Invocação do Mal, Annabelle, pode esquecer. O medo vem muito mais daqui, ó, do seu psicológico e do clima opressor do que de sustos repetitivos. E mesmo assim, quando eles aparecem, eles são muito bem construídos. Eles são entregues nos momentos certos. Mas nem tudo funciona tão bem assim. A gente tem que ser honesto, porque apesar da história ser bem envolvente, em alguns momentos o diretor ele não tem pressa nenhuma, né? Então o ritmo acontece que fica meio arrastado para revelar o que realmente está acontecendo lá pra frente e a gente fica meio... E aí, bora, fala alguma coisa. Vai, vai, vai! Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Igual o Nelson falou, né? Isso faz com que o filme realmente pegue fogo só na parte final. E por consequência, a solução pro perigo acaba, pra mim e pro Nelson também, parecendo simples demais. Eu acho que, tipo assim, se eles tivessem revelado o que aconteceu no filme um pouco mais pra frente, talvez tinha mais espaço pra eles construir uma Solução melhor. Uma solução mais adaptável ali pro momento, né? Pra situação. E vale comentar também que na nossa sessão que a gente assistiu, o público deu boas risadas. Em alguns momentos, o filme até tem um lado cômico com piadas pontuais para quebrar a tensão. Mas não se preocupa não, isso não quebra o terror em nada e nem chega perto de virar uma comédia ridícula. E agora a gente já alerta que esse conteúdo tem spoilers. Então se você ainda não assistiu o filme, vai lá, assiste, depois volta aqui nesse vídeo para você acompanhar o que a gente tem de opinião sobre ele. Mas
Quando a gente fala sobre juntar os pontos de vista da história, cada personagem ele vai trazendo um trama pro filme. E as coisas começam a meio que fazer sentido, porque o clima fica cada vez mais estranho, né, Manguinha? Sim. A primeira perspectiva que a gente é apresentado é a da professora, a Justine. Ela quer falar com o único aluno que não sumiu, Alex. E ela vai até a casa dele e já meio que começa a estranhar as coisas, né? Porque, tipo assim, a janela tá toda coberta, como se estivesse escondendo o que está lá por trás. E você já pensa, né? Tipo, uma coisa errada, algo certo não tá errado aqui não. Algo que é errado não tá certo aqui. Realmente não tá certo. Só que enquanto isso, Archer, né, que é um dos pais que tá mais ativo na busca, ele liga o modo detetive. Ele tá analisando todas as câmeras da vizinhança e rastreando para onde talvez as crianças podem ter corrido. E adivinha? Todas as rotas que eles ligam leva direto para casa do Alex. Mas é com o James que a coisa fica bizarra de verdade. Ele tenta invadir a casa para roubar alguma coisa e acaba encontrando os pais do Alex parados, sem reação. E é uma cena muito engraçada, né? Porque eles estão parados, aí o James se assusta, né? E aí ele percebe que, tipo, desculpa, perdoe, mas ele percebe que os pais não se mexem. E aí ele volta a roubar. Vagabundo! E é nesse ponto que a gente traz um outro elogio pro filme, né? Que é a perspectiva. Realmente o diretor manda muito e muito bem nas câmeras. Ele sabe trabalhar muito bem a câmera, porque enquanto o pai tá sentado, os pais, né, estão sentados, a gente acompanha a perspectiva do James pegando a coisa. Só que a câmera coloca no lugar onde você não consegue ver muito, só que você consegue olhar a visão do James e um pouquinho. E aí você começa a sentir aquela tensão, né? Aquele medo. E assim, isso é excelente. Excelente, porque em uma dessas câmeras aí o bonitão tomou um susto. Ele assustou a sala de cinema inteira nesse dia. A Poca chegou a voar pra cima aqui. Meu Deus, foi muito engraçado. Nunca assista um filme do lado desse cara. Pelo menos não de terror. Eu me assusto de verdade. Eu já vi nego cagão, mas olha, parabéns. E o pior, ou o melhor, acontece. Enquanto o James tá roubando algumas coisinhas, ele acaba descendo no porão e toma um baita susto quando ele vê todas as crianças desaparecidas lá, no mesmo estado dos pais do Alex, parados como bonecos vivos. E é nesse momento que a gente conhece a verdadeira vilã do filme, Gladys, a tia do Alex. Ela é uma espécie de bruxa, só que ela tá doente, né? Quase morrendo. E para isso ela usa magia negra para controlar umas pessoas e sugar a energia vital delas. Pelo menos foi isso que a gente entendeu, né? Que ela suga a energia vital das pessoas. E ela fez isso com os pais do Alex, né? Só que por algum motivo que a gente não sabe o porquê, eles não foram suficientes. Então ela precisou fazer isso com outras pessoas. E o Alex, o menininho, infelizmente não tem muita escolha, por isso que ele acaba ajudando a tia dele. Os pais estão como reféns. Tem até uma cena muito tensa onde os pais pegam um garfo e começam a se esfaquear e sem parar. E a tia faz isso só para mostrar pro Alex que ela tem controle total sobre eles. E como a gente falou, ela tentou com os pais do Alex, mas não foi o suficiente. Então ela precisa de mais pessoas e ela decide então usar as crianças da escolinha do Alex. Mas para que o ritual funcione, a Gladys obriga o Alex a levar um objeto de cada um dos coleguinhas de classe. Então pode ser um fio de cabelo, uma parte da roupa, ou até mesmo um desenho da criança, né? Que foi a criança que fez. E o Alex, infelizmente, tem que ajudar, como o Manguinha falou, porque está sendo obrigado, coagido. O problema é que tudo isso é revelado só nos últimos 20 minutos. E a resolução acaba sendo simples demais. O Alex aprende o ritual e usa contra a própria Gladys, né? Cadê seus estudos? O feitiço virou contra o feiticeiro, né? E as crianças, então, partem pra cima no momento bem gore e acabam, tipo, matando ela, assim, arrancando pedaço, comendo. É, tipo, bizarro. Mas o filme poderia ter uma resolução do caso um pouco melhor, realmente. Mas é nesse momento de tensão inteira no final do filme que a gente reforça a parte cômica do filme, né? Porque tem uma cena muito engraçada do James, né? Porque ele é fraquinho, magrinho e tudo mais. Ele usa umas drogas, né? E aí ele tá brigando com o cara, só que ele tá possuído. Então ele toma um soco, cai, aí levanta possuído. Aí toma outro soco, cai, aí levanta possuído. Mano. Só que aí do nada um momento de tensão e terror volta. Então isso é muito legal, deixa o filme dar umas quebras de tensão ao longo do filme. Então você vai dar risada, vai ficar com medo, vai tomar susto. Se for igual manga, vai ter um infarto.
mas vai gostar bastante do filme. No fim, Hora do Mal é, assim, um filme muito bom. Ele sabe segurar o suspense, ele sabe segurar o momento de tensão do começo até o fim e te entrega uma história bem diferente. Tem mistério, tem suspense, tem história, te prende, tem susto, tem tudo. Realmente um filme muito bom, eu indico você assistir. Mas também peca um pouquinho no ritmo e no desfecho simples demais que ele mesmo construiu. Ainda assim, é um prato cheio para quem gosta de terror psicológico, cheio de mistério e aquela sensação que sempre tem algo errado. A gente até brinca aqui que se você gosta de filme, você vai amar esse filme. Se você ama terror, talvez você não vai gostar tanto. Porque é um filme que, por mais que é o terror e trabalha muito bem nisso no terror, não é aquele terror, assim, que realmente... Que a gente tá acostumado a ver, né? É, tanto que eu realmente tenho medo com muitos filmes de terror. Não foi um filme que eu fiquei com medo. Eu tomei o susto, mas foi um filme que eu consegui assistir tranquilamente. E é isso aí. Você que tá aí desse lado, já assistiu esse filme? Conta pra gente aqui nos comentários. E não esquece, agora não é hora do mal, é hora de deixar o like e se inscrever no canal. Porque aqui a opinião é de fã Pra fã. É nóis, falou!